Bem-vindos à Polideia. Eu sou o Rodrigo Couto e hoje vamos conversar sobre como funciona o colégio eleitoral americano. A cada 4 anos, os Estados Unidos recebem ainda mais atenção jornalística com as eleições presidenciais. E o sistema da República Americana, embora não muito distinto de outras repúblicas, possui aspectos que são peculiares, pelo menos para países como o Brasil, que não adotam uma instituição chamada colégio eleitoral. Bem, o que é esse colégio, como ele funciona e qual a sua razão de ser. É isso que vamos ver aqui nesse vídeo hoje. Bem, em primeiro lugar, o que é esse tal colégio eleitoral e por que ele causa tantas dúvidas? Bem, o colégio eleitoral é um grupo composto pelos chamados delegados, lá eles chamam de electors, mas aqui chamamos de delegados, não vamos confundir com os eleitores que votam nas eleições, aqui ou em qualquer lugar do mundo. E esses delegados vão se reunir após a primeira fase da eleição para aí, de fato, escolher quem vai ser o presidente da República Norte-Americana. Pois bem, então você está dizendo que não se trata de uma democracia pura ou direta? Bem, de fato não se trata. Mas vamos ver em que termos isso funciona. Como exatamente não é uma democracia direta ou uma democracia pura. Bem, a primeira fase das eleições americanas é idêntica à que ocorre aqui. Então, você sai de casa, vai ao local de votação, deposita o seu voto, marca lá que candidato você deseja e volta para casa. Mas essa primeira fase das reeleições, na realidade, significa uma escolha de delegados. Essa primeira fase vai ocorrer agora, em novembro, dia 8. E esses delegados escolhidos vão, em dezembro apenas, escolher quem de fato é o presidente da República. Mas vejam, antes que esse sistema seja criticado como antidemocrático, por exemplo, porque em 4 vezes na história americana, aqueles que venceram as eleições perderam no voto popular e ganharam no colégio, vamos ver qual é o sentido disso. Bem, cada estado vai ter o seu próprio número de delegados. E esse número de delegados é determinado pela população de cada estado. E cada estado possui, não podemos entrar aqui em detalhes, tomaria muito tempo, cada estado possui suas próprias regras para escolher esses delegados. Então, você tem estados com 55 delegados, acredito a Califórnia, e estados com 3 delegados, por exemplo, Wyoming. E é aí que começa a fazer sentido a instituição do colégio eleitoral. Você precisa de 270 delegados para se tornar presidente da República Americana. 270 entre 538, ou seja, uma maioria absoluta. Então, você precisa fazer campanhas em todos os estados para conquistar esse colégio eleitoral, esses 270 candidatos. Bem, mas qual a razão de ser disso aí? Bem, os pais fundadores americanos não desejavam uma democracia pura. Então, quando você tem uma vitória com base no voto dos delegados e não com base no resultado das eleições populares, que são as responsáveis por escolher esses delegados de fato, quando, por exemplo, um candidato democrata ou republicano ganha no estado, significa que ele ganhou os delegados daquele estado, você vai ter, no final das contas, a necessidade de ganhar no maior número possível de estados. Você não pode ganhar só nos grandes centros populacionais.
E é que está a razão de ser disso, porque os pais fundadores da República Americana, no momento de estabelecer a Constituição, pensaram, bem, nós não queremos que os interesses do país se subordinem apenas aos desejos, às vontades da maioria da população. Esse é um grande país e no período era menor ainda do que hoje, com interesses diversos em cada estado, e por isso é importante que, além de conquistar a maioria dos eleitores, o que significa, grosso modo, através da história americana, vencer a eleição, você precisa também desses 270 representantes das vontades de cada estado. Entra aí também um elemento de federalismo. Então vejam, o fato de que um candidato ganha através do colégio eleitoral não é um erro, não é um bug, usando a linguagem da tecnologia, é algo proposital desse sistema, dessa organização eleitoral. E como algo proposital, tem essa razão de ser que eu falei, que é fazer com que os interesses de todo o país, de todos os estados, sejam levados em conta durante a eleição e após as eleições, porque os estados mudam também, obviamente, o seu voto de uma eleição para outra, embora alguns sejam mais estáveis que outros. Então, o objetivo de qualquer candidato naquele país é não apenas ter o maior número de votos, ou seja, um voto por pessoa e o maior número, portanto, de pessoas. Não, é a maior vitória, o maior número de votos através do maior número de estados, ou seja, você está considerando aqui problemas, interesses, circunstâncias bastante variáveis de uma comunidade para outra. Então essa é a vontade nacional que não se confunde com a vontade de uma maioria. E aqui, como já falei, é importante fazer a observação de que apenas 4 vezes na história o voto, a eleição foi decidida pelo colégio eleitoral a despeito do voto popular. E é bom lembrar, além disso, que os pais fundadores americanos não atribuíam nem ao presidente e nem ao judiciário, que não é eleito, por exemplo, na Suprema Corte, o maior poder na República Americana. Na realidade, eles consideravam que o poder maior, o mais influente na sociedade, deveria ser o poder legislativo e não executivo ou judiciário, porque é no poder legislativo que a vontade popular de fato ganha expressão. Então, é através do legislativo que isso ocorre. E mesmo no legislativo, existem mecanismos que vão de encontro a essa ideia de um governo de maiorias. Então, por mais que todos os estados possuam, por exemplo, representantes segundo a sua população, todos eles possuem o mesmo número de senadores. E além disso, para aprovar uma emenda constitucional, os americanos precisam não apenas de uma maioria absoluta, ou seja, uma maioria qualificada no legislativo federal deles, mas precisam de 3/4 dos 50 estados apoiando. Então, vejamos aí, tem elementos que são do federalismo e de um federalismo originalmente voltado para uma vontade nacional que não se confunde com a vontade, muitas vezes não se confunde, às vezes sim, às vezes não, mas muitas vezes não se confunde com a vontade das maiorias, o que eles chamam no pensamento constitucional e no discurso político americano de mob rule. Então eles não desejam essa mob rule, esse governo tirânico às vezes das maiorias. Por isso mesmo eles têm uma carta de direitos, cláusulas na Constituição que eles consideram imutáveis. Então essa é a razão de ser do colégio eleitoral, porque você precisa não apenas de uma grande população, um grande número de eleitores, de votos, mas vencer no maior número possível de estados e, portanto, conquistar os delegados, os 270 delegados. Na maior parte das vezes isso vai coincidir com o número de votos populares.
mas em algumas vezes não é um erro, é algo proposital. Além disso, esse mecanismo, esse sistema dificulta a fraude. Vejamos, seria muito mais fácil fraudar uma eleição através, por exemplo, do roubo de urnas, caso apenas os votos da população, ou seja, one man, one vote, fossem contados. Mas com o sistema de delegados num colégio eleitoral, você precisa saber onde aquele candidato precisaria obter esses delegados para vencer a eleição e ir roubar essas urnas naquele estado específico. E ainda assim os estados mudam às vezes de uma eleição para outra, chamados swing states. E mesmo estados que historicamente preferem um ou outro partido, podem mudar. Então, o sul dos Estados Unidos, que hoje é em geral republicano, já foi um bastião democrata. Eu espero que esse vídeo tenha deixado claro para vocês como é que isso funciona, a razão de ser desse colégio eleitoral. Esse e outros aspectos do sistema eleitoral americano são distintos do nosso e isso não é motivo para elogiar ou criticar esses aspectos. O importante, como falei, é entender a razão de ser desses aspectos. E falando nisso, se você tem alguma dúvida sobre essas diferenças entre o nosso sistema e o sistema americano, ou o nosso sistema e quaisquer outros sistemas, deixe aqui o seu comentário ou acesse lá o nosso Instagram e envie as suas dúvidas. Quem sabe isso não se torna objeto de um próximo vídeo. Para acompanhar esses vídeos, lembre-se de se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações, dê o seu like também, é importante, gostando do seu like. E tchau, tchau, até a próxima!